Em um cenário desolador, o protagonista se vê confrontando o impiedoso vilão Arrayult. A trágica contagem de vidas perdidas ecoa em seus lamentos, enquanto o vilão comenta sobre o descuido que levou a essas mortes. A atmosfera se aquece quando o protagonista questiona a persistência do vilão, revelando sua conexão com Arrayult, o último dos três gigantes. A conversa se torna um duelo verbal, com o protagonista destacando a devastação causada por Arrayult no Império. A pergunta persiste: por que o vilão ainda está vivo? A resposta, obscurecida por razões desconhecidas, sugere um destino sombrio. O herói, porém, não se intimida, recordando as tragédias dos gigantes anteriores. A revelação dos destinos trágicos dos amigos do vilão incita uma resposta destemida do protagonista. A tensão atinge seu ápice quando o vilão insinua sua iminente morte, revelando a possível volta de Arrayult ao seu lado. O herói, por sua vez, permanece resiliente, desafiando o destino que se desenha. O vilão, tentando minar a confiança do protagonista, destaca que pessoas fortes como ele estão desaparecendo. No entanto, o herói rejeita a profecia e desdenha do vilão, afirmando sua própria existência. A provocação final do vilão, sobre o mundo ser consumido pela luz estelar, desencadeia a fúria do protagonista, que põe um fim à conversa com um golpe certeiro, encerrando a vida do vilão. No eco do passado e da perda, o protagonista reflete sobre a tragédia que envolveu seus amigos guerreiros. Em meio à dor, ele questiona a decisão deles de lutar até a morte, expressando frustração com a teimosia e o orgulho que os levaram ao fim. A contemplação se aprofunda quando ele pondera sobre a peculiaridade de sua espada ter sido a única eficaz na defesa da aura da espada mais forte do Império. A ironia de seu treinamento permitir que um soldado novato enfrentasse o perigo nas linhas de frente pesa sobre ele. De repente, uma voz emerge no silêncio, indicando a presença de alguém vivo. O protagonista, surpreso, se esforça para acreditar. A revelação de uma pessoa desconhecida, gravemente ferida e incapaz de se mover, desencadeia um misto de alívio e incredulidade. Ao reconhecer a voz e se aproximar, o protagonista se depara com a figura da grande comandante Adeshan, uma mulher de beleza imponente. A surpresa e a esperança se misturam enquanto ele se esforça para entender como ela sobreviveu. Contudo, embora gravemente ferida e com um braço perdido, em um diálogo tocante, ela expressa sua gratidão por ter derrotado Arrayult, mas a emoção é interrompida pela solicitação do protagonista para tratar com respeito os soldados em treinamento. A expressão de Adeshan sobre a queima ou abandono dos corpos revela a dura realidade que enfrentam. A conversa é cortada quando o protagonista é tomado por uma súbita tosse, indicando que sua situação de saúde é precária. A revelação de seres alados de 8 asas e o temor de que a ameaça dos gigantes não tenha acabado chocam os dois. O protagonista, mesmo diante do desespero, se mantém firme, pronto para lutar contra esses novos inimigos. O clima de desespero se intensifica com a aparição de figuras angelicais, levando Adeshan a duvidar se há uma esperança. O protagonista, mesmo nas circunstâncias adversas, continua a lutar. O beijo surpreendente de Adeshan e a subsequente transformação do protagonista indicam um desfecho inesperado. A narrativa toma um rumo surpreendente quando o protagonista se vê em sua terra natal, Ninbuten, questionando se voltou ao passado. O mistério envolvendo o beijo de Adeshan e a mudança de cenário adicionam uma nova camada à trama. O protagonista, atordoado pela revelação da pílula temporal, se vê diante da oportunidade de voltar no tempo. Adeshan lhe confiou a missão de treinar intensamente na Academia Philion para salvar a humanidade dos gigantes. Ela também pediu que, se encontrassem novamente, o protagonista a impedisse de tomar decisões impulsivas e continuasse sendo um alfaiate. Desorientado e incrédulo, o protagonista pondera sobre a seriedade da situação. Ele questiona se está sonhando e pede para acordar. A ideia de estar no passado faz pensar na possibilidade de reencontrar sua irmã mais velha. Enquanto explora o passado, o protagonista se depara com uma cena perturbadora, uma criança sendo maltratada por ladrões. A criança explica que está passando por dificuldades financeiras para cuidar da saúde da mãe doente. Os ladrões, insensíveis, exigem que a criança ganhe mais dinheiro e a ameaçam. A pessoa ruiva, Azelle, está relutante em levantar a criança ao topo de uma árvore, temendo um acidente. Ela reflete sobre a escolha de aprender magia e se pergunta se foi errado. Apesar do medo, ela se sente compelida a agir diante da situação.
A narrativa revela não apenas os desafios enfrentados pelo protagonista, mas também as injustiças e dilemas éticos presentes no mundo ao qual retornou. O encontro com Azel e a cena com a criança em perigo ressaltam as complexidades do passado e as decisões difíceis que o protagonista pode enfrentar. O protagonista intervém para proteger a criança em perigo, repreendendo Azel por sua hesitação e chamando-a para uma conversa. Ao confrontar os ladrões, ele percebe que Azel aprendeu telecinese de um grimório adquirido de um vendedor ambulante. Impressionado, o protagonista planeja explorar essa habilidade contra os gigantes. Durante o confronto com os ladrões, o protagonista desvia facilmente de um ataque de espada. Ele demonstra habilidades superiores, mantendo seus instintos de soldado disciplinado mesmo em seu corpo mais jovem. Ao provocar o ladrão, o protagonista corta a orelha do agressor quando este faz comentários inapropriados sobre a irmã do protagonista. A cena termina com o ladrão em choque, e o protagonista desafiadoramente questiona se ele deseja a própria morte. Na cena emocionante que sucedeu o confronto com os ladrões, o protagonista mostrou não apenas sua habilidade em combate, mas também sua generosidade ao oferecer uma quantia significativa ao garoto que foi alvo dos criminosos. A garota ruiva, Azel, envolta em culpa por sua inação anterior, encontra consolo nas palavras do garoto agradecido, formando uma cena repleta de emoções e redenção. O protagonista marca um encontro com Azel em 4 dias, estabelecendo um tom misterioso e tenso para o futuro. Isso depois do prota ameaça-la de morte. Posteriormente, o protagonista visita a casa de sua irmã, surpreendendo-a com um gesto de carinho ao trazer flores. Os dois compartilham um momento caloroso e afetuoso. Contudo, o clima muda quando o protagonista revela sua intenção de entrar na Academia Fillion, causando uma reação inesperada de sua irmã, misturada com surpresa e incredulidade. Na noite estrelada, Ronan, no encontro com Azel. Após um teste surpreendente de suas habilidades de telecinese, Ronan a convida para uma missão noturna. Na Floresta Escura, ele propõe que Azel seja parte da sua grande história, a biografia de Ronan. Desafiando suas próprias inseguranças, Azel aceita o desafio de mudar e se junta a Ronan na jornada para a prestigiosa Academia Fillion. Uma nova determinação brilha nos olhos de Azel, enquanto ela se prepara para enfrentar os desafios desconhecidos que a aguardam. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, provavelmente eu traga mais sobre a obra.